Bom, galerinha, vamos lá para mais uma aula, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, 30 de novembro de 2021, encerrando o nosso último dia de aula deste mês, não é? Para ingressarmos no mês de dezembro. A gente vai discutir hoje um conteúdo muito importante para o nosso entendimento e para o nosso pertencimento, tá certo? O nosso conteúdo, ele está no livro de História, a partir da página 97. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre a população negra no Brasil atual. Então vejam só. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 2016, mais da metade da população brasileira, ou seja, 54% da população se declarou negra, que se considerava negra, né? Apesar disso, esse grande grupo ainda sofre preconceito racial em muitas situações, certo? Desde a época da escravidão, os africanos e afrodescendentes enfrentam o racismo, né, que é o preconceito em relação à cor de pele. Nesse período, os europeus, na época da escravidão, né, os europeus criaram teorias que afirmavam, quinto ano, a inferioridade, ou seja, a diminuição dos negros em relação aos brancos, justificando a prática escravista, ou seja, a prática de escravizar as pessoas negras. Essas ideias preconceituosas foram difundidas no mundo todo. Assim, com o fim da escravidão no Brasil, os escravizados que foram libertos não foram plenamente incorporados à sociedade. Ou seja, por mais que o negro fosse um homem ou uma mulher livre, eles não faziam parte dos grupos sociais. Ok? Ao contrário, a maioria foi marginalizada e discriminada. Muitos negros tiveram que assumir os trabalhos mal remunerados e viver em moradias precárias. Porque vejam só, se enquanto pessoa escravizada eles não tinham onde morar, depois de libertos eles iam morar onde? Então, mesmo libertos, os negros eles aceitavam naquela época esses trabalhos mal remunerados e essa vivência em moradia precária porque eles não tinham condição e nem tinham lugar para onde ir, ok? Para lutar contra esse preconceito histórico, surgiram movimentos de defesa dos negros, dos direitos, de defesa dos direitos dos afrodescendentes. Esses movimentos realizaram importantes conquistas. Na Constituição de 1988, por exemplo, a Constituição é o documento maior, é a carta magna do país, estabeleceu-se a igualdade de todos perante a lei. Iniciativas mais recentes, como a política de cotas nas universidades, têm como foco garantir oportunidades iguais aos negros. Então vejam só como funciona a política de cota. É uma pessoa negra que faz uma avaliação, né? Nós temos aqui, por exemplo, política de cota. O que significa? É a medida que reserva uma porcentagem de vagas para negros e pessoas de baixa renda nas universidades. Isso foi feito como uma forma de diminuir um pouco os prejuízos que as pessoas negras tiveram durante toda a história. Tá certo? Vamos lá. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que nós também já vivenciamos, né? Também favorece as reflexões sobre esse processo histórico e a conscientização, quinto ano, sobre a importância dos povos africanos e das comunidades afro-brasileiras na construção do país. Ok? Então nós temos aqui Eita, meu pai. Ainda na página 97, a gente tem um cartaz, não é? Que diz assim, 13 e 14 de novembro, evento gratuito. Negro eu sou. Encontro do mês da consciência negra. Aí temos programação, dia 13 do 11, às 19 horas, palestra de abertura, com a professora doutora Joceneide Cunha, não é isso? Às 20 horas, roda de abertura. E aí temos uma segunda programação no dia 14. O que trata esse cartaz? Esse cartaz é uma reprodução do evento Negro Eu Sou, que promoveu o diálogo sobre temáticas negras no município de Eunápolis, na Bahia, ok? Em 2015. O evento ocorreu no mês da consciência negra,
data da morte de Zumbi dos Palmares. E aí, quando a gente fala de Zumbi dos Palmares, existem pessoas que enaltecem, existem pessoas que defendem e outras que acusam. O professor Manuel nem vai colocar aqui a opinião dele em relação a Zumbi dos Palmares, tá bom? Então vamos para a primeira questão na página 97. Escreva uma frase sobre a importância de valorizar a cultura afro-brasileira. Depois leia para os colegas e o professor. No caso aqui vocês vão somente escrever a frase, ok? Vamos lá. Primeira questão que está na página 98, sobre aprender sempre. Vamos lá. Em 31 de maio de 1984, o terreiro Ileaxé Iaiaçoca, conhecido como Casa Branca em Salvador, foi declarado Patrimônio Cultural Nacional. Leia o texto a seguir, observe a imagem e responda as questões. Então vamos ver um pouco sobre esse terreiro Casa Branca que o professor Manuel precisa colocar para vocês. Isso é uma crença da religiosidade africana, certo? O professor Manuel não está aqui para dizer se é correto ou se é errado, porque as religiões a gente não precisa entender, a gente precisa respeitar, tá bom? Então o texto começa assim, quinto ano. O terreiro Casa Branca, ou Ileaxé Iaiaçoca, foi o primeiro terreiro de culto afro-brasileiro reconhecido como patrimônio nacional. Segundo tradição oral e documentação existentes, o templo, ou seja, o terreiro afro-brasileiro mais antigo de Salvador, tem sua fundação na década de 1830. Por ser o primeiro monumento afro-brasileiro a ter reconhecimento enquanto patrimônio do Brasil, o tombamento da Casa Branca, que era o terreiro, foi uma vitória contra o preconceito, o elitismo, o racismo e o etnocentrismo, tá bom? Fez reconhecer a importância das criações culturais afro-brasileiras. Então nós temos aqui, nesse terreiro Casa Branca, a legendazinha, não é, que diz que a foto retrata o encontro entre mãe e filha de santo no Ileaxé Iaiaçoca, em Salvador, Bahia, no ano de 2014. Tá bom? Letra A. Quando foi fundado o terreiro Casa Branca? Para você saber, você tem que voltar lá no texto e fazer a leitura novamente, tá bom? Letra B. Em sua opinião, o tombamento desse terreiro representou o reconhecimento da contribuição africana para a formação da cultura nacional? Quando nós também já discutimos isso, quando um imóvel ele é tombado, né, ele passa a ser patrimônio do governo, patrimônio da nação, patrimônio da humanidade, e ele precisa ser preservado, tá bom? Letra C. Você conhece outros espaços religiosos de origem africana? Se você conhecer, comente aí onde é e tudo mais. Se não, diga somente que não. Na letra D. Outras contribuições culturais dos povos africanos fazem parte da cultura nacional? Por exemplo, que tipo de contribuição os negros trouxeram da África, além da sua religiosidade? Nós também já discutimos isso. A segunda questão está na página 99. Para respondê-la, a gente vai ter que ler essa notícia de 2016 para depois responder as questões. Então vamos lá. A comunidade quilombola Mangueiras, situada no município de Belo Horizonte, obteve o reconhecimento de seu território. A história do quilombo remonta às últimas décadas do século XIX, com a ocupação das terras pela matriarca Maria Bárbara de Azevedo. Nos últimos anos, vamos lá, aqui, celular doido. Nos últimos anos, a comunidade de Mangueiras vem sofrendo ameaças de perda de seu território pelo crescimento da cidade e por obras de urbanização. Então nós temos aqui uma legendazinha, não é, que diz:
INCRA reconhece território da comunidade quilombola Mangueiras, ok? A informação é de 2016. Então vejam só, quando uma comunidade ela ganha direito ao seu território, é como eu coloquei lá também quando a gente falava do território indígena. É bem parecido, só que as instituições que cuidam de cada território são diferentes, não é? E aí vocês veem que essa comunidade ela conseguiu ganhar esse direito de reconhecimento do seu território e agora, com o crescimento e urbanização da cidade, essa comunidade está sofrendo ameaças de perda, ou seja, vão tirá-los do seu território. Letra A. Sublinhe no texto as informações sobre a origem da comunidade quilombola de Mangueiras. Qual é a origem da comunidade quilombola? Vocês vão circular, sublinhar, quer dizer, passar uma linhazinha embaixo. Letra B. A Constituição de 1988 assegurou para os quilombolas o reconhecimento e a titulação de posse de suas terras ancestrais. Em sua opinião, explorar essas terras para outros fins é uma ação cidadã? Porque, por exemplo, se eles ganharam o direito, não é, de reconhecimento do território deles, se a cidade agora quer explorar aquele território para construir, vamos supor, ou para urbanizar esse território, essa ação de urbanização de um território, de um povo quilombola, é uma ação cidadã? Sim ou não e por quê? Terceira questão. O texto a seguir aborda a influência dos conhecimentos metalúrgicos de alguns povos africanos no Brasil. Leia-o, depois faça o que se pede. Então, o texto diz assim: a arqueologia brasileira tem revelado parte da metalúrgica africana importada pelo sistema colonial e realizada aqui por africanos. Estudos de artefatos metálicos recuperados nos sítios históricos do Rio de Janeiro permitem datar e analisar a qualidade de instrumentos de ferro para o trabalho agrícola. Nesses estudos são encontradas enxadas, machado e enxós. Os estudos da metalúrgica demonstram maior qualidade do produto africano em relação ao europeu, ou seja, os negros eles sabiam fazer melhor esses instrumentos, essas ferramentas, do que os europeus. Letra A. Quais instrumentos de trabalho são citados no texto? Você sabe para que eles servem? Se não sabe, consulte um dicionário. Então, quais são as ferramentas que o texto cita? Letra B, a gente não vai fazer porque seria em grupo, tá bom? Vocês vão fazer somente a letra A. Vão dizer quais são as ferramentas que são citadas no texto e vão dizer para que é que elas servem. Tá bom, pessoal? Um cheiro no coração e até a nossa aula de matemática amanhã. Tchau!